essa interação entre a família, o aluno e os professores. Esse talvez seja o conjunto fundamental para que a gente possa avançar e muito na qualidade. Portanto, o projeto de lei de minha autoria obriga a necessidade de um psicólogo em escolas com mais de 250 alunos, observando essa necessidade cotidiana na vida dessas crianças e dessas famílias. Bem, meu povo, como eu falei, aqui do meu lado, a psicóloga Rosimara Ruiz, a psicóloga Rosângela e a assistente social Ingrid. E nós vamos, nesse momento, começar, então, a debater, a falar sobre o veto do presidente Bolsonaro. Até porque, para essas profissionais, para toda a classe, trata-se de um retrocesso. Eu começo com a Ingrid Pojo. Muito boa tarde. As portas do Brasil Urgente sempre estarão abertas para vocês. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada também pela recepção. É um retrocesso? Completo, né? Estamos falando de atenção integral às famílias. Estamos falando de acompanhamento, né? Já vista o quê? Situações que invadem o lar, as matérias aqui que antecederam, né, realmente passaram, crianças desassistidas, adolescentes cada vez mais adentrando situações da criminalidade, né, e que podem muito bem ser evitadas, né? Ninguém está falando aqui de tábua de salvação com a introdução desses dois profissionais, mas o acompanhamento e orientação a estas famílias que tem um redesenho familiar, né, pelo movimento da sociedade, então, por isso, a necessidade de se discutir esta situação. Rosimara, vocês estavam acompanhando a reportagem daquele menor de 12 anos que tentou esfaqueou uma menor de 10 anos, crianças, estudantes. O que é isso? Por quê? Na verdade, nós podemos observar dentro do nosso contexto social. Como as nossas famílias hoje se encontram? Como está o vínculo familiar? Percebemos que o vínculo familiar ele vem se fragilizando ao longo do tempo cada vez mais. Filhos sendo criados com a ausência dos pais, sendo muitas das vezes liberto, saindo para onde quer, tendo influência, dependendo dessa influência, ele acaba sendo estimulado para o ramo da criminalidade. Ou o adolescente mesmo sofre uma violação de direito, né? O adolescente mesmo é negligenciado pelos pais, é maltratado pelos pais, não só a criança, mas como principalmente o adolescente. Nós podemos observar hoje um extremo adoecimento das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Hoje se faz necessário ampliar os serviços de educação para a criança, adolescente e para o jovem também dentro da universidade. Carlos, é muito interessante porque esse projeto ele vem de 2000 e ele era um projeto que ele não era somente a ampliação desse serviço de psicologia e serviço social, não era somente na rede de ensino, ele era nas escolas. Uma espera de 19 anos. 19 anos para que o projeto retrocedeu para ser discutido na questão sobre qual o impacto financeiro. E aí, com isso, houve a proposta no dia da votação para que se mudasse de escola para a rede de ensino, as mantenedoras das instituições de ensino. Isso, embora já tenha sido uma grande redução, porém, é um avanço a nível nacional, né? Nós podemos observar que muitos municípios têm profissionais de psicologia e serviço social nas redes de ensino, que são nas secretarias, porém, cabe nós pararmos para refletir qual o número de escola que tem no município. Verdade. Quais os números de aluno que nós temos no município. E o índice de criminalidade, de violência sendo projetada dentro desses ambientes escolares. E proliferando a cada dia, diga-se de passagem. Muito. Hoje se faz muito necessário a implantação desses serviços. E, infelizmente, nós tivemos o veto presidencial. Porém, nós estamos aqui numa grande mobilização, o Conselho Regional de Psicologia, junto com o Conselho Regional de Serviço Social, porque nós queremos conscientizar e sensibilizar os nossos deputados, os nossos vereadores, os nossos senadores, para que esse veto seja derrubado em prol de quem? Em prol da saúde mental das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Por quê, gente? Hoje, o fator social influencia diretamente no processo de ensino e aprendizagem. A criança que sofre
algum tipo de violência, algum tipo de negligência, algum tipo de mal, aquela instabilidade emocional ela vai repercutir dentro do ambiente escolar. Muitas crianças acabam desenvolvendo dificuldade de aprendizagem, não conseguem aprender. Verdade. Muitas crianças não conseguem se concentrar. Muitos problemas do ensino e aprendizagem da criança, a dificuldade, ela está atrelada a questões pessoais que essa criança, que esse adolescente está vivenciando no seu dia a dia. Exato. E é esse o olhar que nós queremos trazer para a nossa sociedade, para os nossos parlamentares, para que a gente possa conseguir mais apoio, né? Importante, eu gostaria de falar agora com a psicóloga Rosângela. Rosângela, importante nesse momento é a união. Inclusive, eu chamo a atenção dos nossos vereadores. Olha, essas profissionais que estão aqui no Brasil, gente, hoje, elas precisam do apoio dos nossos parlamentares. Então, vamos ajudá-las, porque nesse momento é um momento em que a unidade é que vai fazer valer a força lá fora, né? Porque se o presidente vetou, nós podemos, né? Nós podemos e nós temos condições de derrubar esse veto. Rosângela, que situação é essa, hein? Então, nós agora nos deparamos com uma situação que Dada ganha, né, de 19 anos de luta, para que nós pudéssemos ter essa equipe multiprofissionais dentro das repartições públicas de educação. Isso. E como você bem fala, né, foi um retrocesso a toda essa luta e, por uma simples palavra, que isso foi que nos deixou tão indignadas, né, como profissional, como cidadã, como mãe, como, enfim, foi quando ele coloca, né, de que seria gasto para o executivo e seria despesas. Isso foi que nos deixou indignados. E eu coloco para a população e para os nossos parlamentares de Santarém que está nos ouvindo, o que é melhor? Você investir em prevenção ou gastar com a consequência já da doença? Porque, como bem a nossa psicóloga Rosimara falou, né, que as crianças que vêm já vêm para nós atendermos, já vêm adoecida. E esse projeto de lei, ele vinha justamente para que pudesse trabalhar as prevenções nas repartições da educação básica da educação. E que deixou a desejar. Como é que nós vamos trabalhar agora essa prevenção? É mais fácil, então, para o governo lá, o executivo, gastar com as crianças adoecidas que vão para o atendimento nas unidades básicas de saúde já adoecida, que vão para os abrigos, que vão para, posso citar aqui a instituição FASEPA, que vai com esses adolescentes porque não conseguimos, como bem a nossa psicóloga Mara falou, são de famílias fragilizadas que não conseguiram trabalhar aqui no seio da família e foram fazer essa reprodução, foram repercutir nas escolas. Essa violência Acabam na somatizando, na verdade. Sim, né? é isso que nos deixou tão preocupados, porque eu atendo em unidade de assistência como psicóloga, né, e vem essas mães dizendo, eu já não sei mais como cuidar do meu filho adoecido desse jeito. E como é que nós vamos cuidar se nós trazemos para cá, para essa repartição pública que não tem como trabalhar elas sim. Mas lá na saúde, o psicólogo, ele já vai fazer esse atendimento interdisciplinar, ou seja, multiprofissional com o assistente, com o psicólogo, com o pedagogo e com o corpo técnico da educação. Como é que a gente vai trabalhar esses adolescentes, essas crianças na repartição de educação em conjunto? E o psicólogo, dentro da repartição pública da educação, ele vai criar estratégias junto ao pedagogo para trabalhar a saúde mental dessas crianças. E diga-se de passagem que essa é uma equipe multidisciplinar que é a engrenagem para poder funcionar. O pedagogo, né, a assistente social, o psicólogo. Então, Rosimara, é difícil você olhar para frente, sonhar uma coisa que hoje podia ser realidade, e aí vem a decepção porque o presidente vetou um sonho de 19 anos, né? De 19 anos. Mas o que fazer a partir de agora?
Na verdade, antes de falar o que fazer, Carlos, eu acho que quando você falou assim que é muito difícil para a gente ver um retrocesso de 19 anos, é mais angustiante ainda quando você vai entrar no portal da transparência e você vai fazer o levantamento de quanto foi que o governo investiu em emenda constitucional, emenda parlamentar para comprar voto dos deputados para que seja aprovada a reforma da Previdência, que também vai prejudicar o povo. Porque hoje, as condições de vida, muitos indivíduos não conseguem chegar nem a 70 anos. Porque os problemas de saúde, eles estão cada vez mais agravando, aparecendo mais e mais e mais sequelas. E com isso, infelizmente, as pessoas acabam perdendo a vida cedo. E muitos nunca vão conseguir se aposentar. Ou seja, paga-se um absurdo de emenda parlamentar, e aí chega um projeto que vai beneficiar as crianças e os adolescentes, e aí o que o Poder Executivo faz? Ele veta porque vai gerar custo para o Poder Executivo. Um projeto que foi criado para o bem da nação. Isso. Eu acho que é só até importante ressaltar que, como você falou agora há pouco para a Rosângela, que a gente não pode deixar de levar em consideração os parlamentares que estão a favor da nossa articulação aqui no município de Santarém. Nós temos o Rogério Cebolischi, nós temos o Júnior Tapajós, a professora Maria José e os demais vereadores. Sim, já tivemos um momento com o vereador Rogério Cebolischi, onde ele entendeu a importância, não somente entendeu, como eu digo, arrisco dizer, abraçou a causa. Mas tem que entender, Sim, inclusive todos. E ele está com uma sensibilidade muito forte, inclusive levantando a bandeira, né? Já proporcionou a articulação de reuniões. Sim. Ainda não conseguimos avançar com o prefeito. Ainda não fizemos este documento, não houve negativa dele nem nada, mas a intenção é chegar até ele, apresentar de uma forma formal, né? Até porque o veto, como a gente havia discutido, sim, ele causa indignação, ele causa inúmeros sentimentos de revolta, inclusive a pergunta de quanto vale a vida e o desenvolvimento, né, de crianças e adolescentes quando se fala em custo para se cortar. Olha, eu tenho certeza que o prefeito Nélio Aguiar está assistindo o Brasil Gente, ele assiste. E eu tenho certeza que o prefeito, ele vai com certeza proporcionar esse momento com vocês, né? Porque é importante, todo esse processo, é importante a unidade, as nossas autoridades, começando pelo Executivo, ele precisa estar do lado de vocês, e eu não tenho dúvida que o prefeito com certeza vai abrir as portas do gabinete para atender e ouvir vocês. Até o momento, nós temos, o nosso diálogo aqui no município de Santarém tem sido muito positivo. Que bom, muito que bom. No entanto, que nós temos apoio de vários vereadores. Existem aqueles que estão mais à frente da pauta e aqueles que apoiam a pauta, né? Inclusive, já tivemos outras reuniões e a gente aqui em Santarém, nós ainda estamos num bom diálogo. Agora, Santarém, e agora imagina os municípios que não têm nem a equipe dentro da rede de ensino, que é nas secretarias. Meu Deus do céu. Né? E esse projeto, ele viria principalmente beneficiar esses municípios que não têm. Hoje a nossa discussão é um pouco até mais ampla, porque a gente precisa trazer para a sociedade a relevância de se ter mais profissionais na rede de ensino. Isso. Porque a gente precisa fazer o levantamento dos números. Quantas crianças, quantas solicitações são feitas para a secretaria para atendimento psicossocial? Então, as equipes mínimas, muitas das vezes, elas acabam assoberbadas de tantas coisas, de tantas demandas, então, escutativas, né? Então, na verdade, aqui a gente ainda está até que bem. Porém, a gente precisa pensar no nível mais amplo, a nível federal. Isso era o mínimo que o governo poderia possibilitar para as nossas crianças e adolescentes. E é importante ressaltar que até o próprio Conselho Nacional de Criança e de Adolescente, infelizmente, o Poder Executivo Federal, ele enfraqueceu. Meu Deus. Ele publicou um decreto, ele está enfraquecendo o controle social. Né? Qual é a desculpa? Porque tem psicólogo no CRAS, no CREAS que podem suprir. Não supre porque a demanda é extrema. É extrema. Esse movimento tem como linkar município, estado e chegar até Brasília, né? Isso.
Inclusive, enquanto movimento, né, a gente faz a chamada, até, no caso aqui em Santarém, a gente ainda vai ter um segundo momento de articulação, Sim. mas em nível de estado, Belém, dia 20, já vai ter uma Que movimentação legal. conjunta, né, para derrubar esse veto. É um apelo, nesse momento estadual, na Praça da República, em Belém, às 9 horas da manhã. Né, o conjunto CRES, bem como CRP, Psicologia, estarão atuantes e à frente, né, chamando a atenção dos parlamentares, né, porque a importância é gritante. Mas eu gostaria de contribuir também que, independente do veto, estamos aqui. Por que o só agora, como foi perguntado pela manhã? Não, não é agora. É uma luta, sim, de primeiro 15 anos para poder este projeto ele entrar em caráter de urgência para a votação, né, e aprovação. E assim foi feito, infelizmente recebeu o veto. É um banho de água fria, causa indignação. No entanto, como foi bem dito, em Santarém temos um bom diálogo. Não é este veto que vai parar o que vem sendo construído, o que vem sendo trabalhado e o que a gente pleiteia. Ou seja, independente do veto, as situações propostas aqui, a questão da contratação desses serviços, claro que podem ser executadas, entendeu? Eu tenho uma esposa que é psicóloga, minha esposa é psicóloga, vocês conhecem, são colegas, e eu acompanho de perto. E eu admiro vocês pelo trabalho, eu sei que o município ele tem se esforçado para dar o seu melhor, né? E pode dar muito mais caso seja derrubado aí esse veto do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas eu quero parabenizá-las pelo trabalho que vocês desenvolvem. São guerreiras, viu, meu povo? Viu, meus telespectadores? Essas mulheres são guerreiras, merecem o nosso respeito e merecem o nosso apoio. Eu tenho certeza que a audiência do Brasil Gente hoje, nesta tarde, está maravilhosa e muita gente aplaudindo vocês, acompanhando vocês, e a partir de agora é um exército que se levanta para ajudá-las também nesta luta, viu? Vocês podem contar comigo. Sou um simples e humilde jornalista, mas estou aqui para ajudá-las no que for preciso. Nós queremos agradecer a oportunidade que a RBA está nos possibilitando para esse momento de diálogo, porque hoje nós só temos as redes de telecomunicações para desenvolver uma mobilização, uma sensibilização, porque é somente dessa forma que o maior número da população pode adquirir mais conhecimento. Então, gratidão. Gratidão também em nome do nosso Conselho Regional de Serviço Social. Obrigado. E Conselho Regional de Psicologia, pelo fato, sim, através dos meios de comunicação que atingimos a massa. O interesse não é particular de uma ou duas categorias. Estamos falando de famílias, estamos falando de crianças e adolescentes. E, acima de tudo, de vidas. Isso. E o que mais indigna, gente, quantificar valor a estas vidas. Gasto sobre vidas? Como assim, gente? Essa foi a minha revolta quando eu li, sabe? E eu disse, eu não acredito. Que o presidente falou que havia consultado o ministro da Educação e o ministro da Saúde, que então não tinha como fomentar, não tinha como... Quem vai pagar esses técnicos? Quem vai pagar esses profissionais? É um absurdo. Uma pessoa que foi colocada lá para ser o nosso presidente, ele teria que ter a solução e não o veto. Rosângela. Eu também quero agradecer à RBA, né, pela oportunidade, pelo espaço de ter dado, de falar dessa importância, né, desses profissionais dentro da rede pública de educação. Mas eu quero deixar também o meu convite às pessoas que ainda não conseguiram entender realmente o que é o veto, que vá lá, dá um clique lá no link, o que é realmente esse veto, e começa a estudar para se juntar a nós. Tem no YouTube também muita matéria bem esclarecedora, viu? Só procurar. E eu quero assim dizer, que também quero fazer a sua fala minha, de que realmente tenho certeza que o prefeito vai ser sensível a essa discussão, a essa temática. A nossa secretária também, dona Celsa, eu tenho certeza que é uma mulher incansável, né, de trabalhar com assistência. Então, a gente agradece os parlamentares que já estão conosco e eu tenho certeza que virá mais a juntar-se a nós para a gente lutar para que esse veto seja derrubado. Portas abertas para vocês. Eu quero dizer que a hora que vocês precisarem é só me ligar e no momento da vitória venham aqui comemorar comigo, tá? Com certeza viremos. Um grande abraço para vocês. Boa sorte, continuem firmes, tá?
tá? Não arredem o pé, vamos juntos, que a vitória é nossa. Fiquem aí que eu só vou pedir um intervalo comercial, é rapidinho, intervalo comercial e eu volto já. Olho na tela, olho na Band. Que Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Pastor Andrade Silva, estou aqui todos os dias